Graça e paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo e escreveu a Timóteo, na sua segunda carta, Paulo diz que dava graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque, sem cessar, lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Paulo estava falando, escrevendo sobre Timóteo e a pessoa de Timóteo, que hoje iremos estudar sobre este jovem que milênios, 2 milênios, a igreja estuda sobre Timóteo, e o estudo da vida de Timóteo, nessas cartas, especialmente em que Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo e a segunda carta, esse estudo da vida dele tem produzido ao longo dos anos, de todos esses tempos, vidas santificadas e também vocação ministerial, principalmente no meio jovem. E para alcançarmos esse resultado de despertar vocações, vidas santificadas, poderíamos ter somente as 2 cartas de Paulo ao jovem pastor Timóteo, que são ricas em instrução cristã e pastoral. A vida de Timóteo, se parasse aqui, nessas 2 cartas, a igreja já teria sido muito abençoada, recompensada, com um enriquecimento espiritual e vocacional, moral. Mas a Bíblia, ela não para por aí. E Timóteo, esta carta, vai mostrar o apóstolo Paulo, durante o seu viver, durante o seu ministério, nós podemos perceber no estudo sobre Timóteo que ele era um pastor qualificado. Vamos aprender um pouco e ver o que nós podemos aplicar hoje em nossa vida, em nossos corações, com o exemplo deste jovem que é também gente do Novo Testamento, gente que Deus fez e que faz. A conversão e o chamado de Timóteo. Timóteo, provavelmente, conforme nós lemos em Atos, no capítulo 16,
Provavelmente Timóteo era de Listra. Eunice, a mãe, e a avó, Lloyd, eram judias, fiéis, conheciam a lei, fiéis à lei e os profetas, mas viveram longe de Jerusalém. O pai de Timóteo era grego, portanto um gentio. E Timóteo, quando criança, não foi circuncidado, talvez porque o pai era gentio e não se preocupou com os preceitos da lei do judaísmo. Mas Paulo, na primeira viagem que fez junto com Barnabé, talvez ali Eunice e Lloyd conheceu o Evangelho, conheceu Jesus Cristo. Eunice, convertida ao cristianismo, a Jesus, logo influenciou seu filho, assim como a avó Lloyd. E quando Paulo, na outra viagem, passa por Listra, ele encontra o jovem Timóteo e fica sabendo que ele é um discípulo fiel a Jesus. E o apóstolo Paulo tem um carinho muito grande por Timóteo e o convida para ser seu companheiro no ministério, companheiro de viagem. Paulo percebeu em Timóteo, assim, a fé e o caráter cristão de Timóteo. Aí Timóteo é circuncidado e é ordenado ministro do Evangelho e pela imposição de mãos, e Barnabé encaminhou Paulo no trabalho. Lembramos disso, já vimos isso, que foi Barnabé quem levou Paulo aos apóstolos, demonstrando que Paulo estava realmente convertido. Então Barnabé encaminhou Paulo ao serviço do Senhor, ao ministério. Agora Paulo encaminha, leva Timóteo. E assim tem sido a sucessão ministerial da pregação do Evangelho através dos tempos que chega até nós. Obreiros, centenas de obreiros espalhando pelo mundo a mensagem de vida eterna. Paulo, ele reconhecia Timóteo como seu amado filho espiritual, com um comprovado caráter cristão. Aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 22, Paulo vai escrever dizendo: quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho, trabalha ao lado do Pai. E é muito lindo esta palavra de Paulo aos Filipenses, mostrando assim um caráter de Timóteo. Timóteo era um bom amigo. Paulo o considerava um amigo, um verdadeiro filho na fé. A carta de 1 Timóteo, no capítulo 1, o versículo 2,
Paulo diz que Jesus Cristo, nossa esperança, então Paulo estava saudando e mostra que Timóteo, verdadeiro filho na fé. Então, o reconhecimento de Paulo. Paulo considerava-o como filho na fé, como um filho amado. A primeira carta aos Coríntios, Paulo fala novamente: por esta causa enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Vemos aqui Paulo mesmo, em suas palavras, demonstrando como era Timóteo, como ele era um bom amigo, como ele considerava como filho amado. E Paulo faz inúmeras referências a Timóteo em suas cartas. De todos os amigos de Paulo, com a exceção de Lucas, o médico amado, nenhum era mais amado do que Timóteo. Paulo, o apóstolo, gostava muito de Timóteo, considerando um filho fiel, verdadeiro, e quando, em certo momento, eles se separaram, nós lemos aqui na carta a Timóteo que lembro das suas lágrimas. Então, Timóteo chorou quando separou-se. Lágrimas de tristeza, quando você teve que separar-se de Paulo, e essas lágrimas trouxe conforto ao coração do apóstolo. Timóteo era um crente sincero. Lembro da sua fé sem fingimento. Paulo via que Timóteo tinha uma fé genuína, e a amizade por Timóteo, ele ser ordenado ministro da palavra, não teria acontecido se Paulo não tivesse visto nele e Timóteo se revelado ser um homem de fé, uma fé pura, verdadeira no Evangelho do Senhor Jesus, um cristão sincero, um homem de Deus, possuidor da fé autêntica, sem máscaras, um discípulo fiel do Senhor. E Timóteo, ele inspirava confiança. A carta aos Filipenses nos mostra isso no capítulo 2, o versículo 20. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Ele está falando que queria enviar Timóteo aos irmãos ali em Filipos o mais breve possível, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento, um sentimento de amor, de dedicação, de fé, que inspirava confiança. E quando Paulo escreveu a Filipos, ele escreveu isso: eu espero te enviar a vocês Timóteo. Paulo confiava nele. E mais tarde, Timóteo foi deixado em Éfeso. E teve um autor que escreveu um livro e ele disse que a posição que Timóteo ocupava em Éfeso era de um representante de Paulo na sua capacidade apostólica. Então ele tinha autoridade, como tinha sido ali a autoridade de Paulo em Corinto, em Tessalônica, em Filipos. E Timóteo foi enviado assim para
como autoridade em nome do apóstolo Paulo. E Timóteo gozava de um bom testemunho. Além da confiança que ele inspirava, ele tinha bom testemunho. Em Atos 16, no capítulo 16, o versículo 2, os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele, de Timóteo, porque nós vemos que ele está se referindo ao discípulo chamado Timóteo. Os irmãos de Listra, ali os moradores, os crentes, davam bom testemunho de Timóteo. Então ele gozava dessa reputação, dar um bom testemunho sobre Cristo, sobre a fé, e elogiavam Timóteo. Já naquele início da sua carreira cristã, ele vivia retamente, cumpria a lei de Deus em sua vida e servia a Jesus Cristo, conheceu Jesus e era discípulo de Jesus de maneira autêntica. E foi por isso, certamente, que Paulo o qualificou, o reconheceu útil ao trabalho, ao ministério, porque uma das qualificações pastorais do ministro é gozar bom testemunho dos de fora. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 7, vai enumerar qualidades que são indispensáveis ao servo de Deus. E diz que é necessário ter um bom testemunho. Ministro, servo do Senhor, deve ter bom testemunho dos que são de fora, para que não caia em desonra. Aqui, no capítulo 3, é necessário também que o bispo, que o pastor, que o ministro tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. E Timóteo gozava de bom testemunho. Timóteo era um cooperador fiel. Paulo nunca teve queixa dele. Na carta aos Romanos, no capítulo 16, o versículo 21, Timóteo, meu cooperador. Então, Timóteo estava ali sempre junto, fielmente, cooperando com a missão. Quando Paulo precisou enviar 2 obreiros para a Macedônia, ele enviou Timóteo e Erasto. Atos 19, o versículo 22. Ele envia esses 2 irmãos, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, escreve Lucas, a saber, Timóteo e Erasto. Ele confiava e ele sabia que Timóteo era um cooperador, um ajudante fiel. Ele confiava e Timóteo, dedicado, pregava a palavra sem desanimar, sem desmaiar. Paulo então achou nele um auxiliar valoroso, um cooperador capaz. Parecia que ele era, assim, tinha uma certa timidez, porque ele escreve aqui no capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, o versículo 10, Paulo vai dizer, se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu, portanto que ninguém o despreze.
Timóteo era um jovem. Ajudem-no a continuar a viagem em paz. Então Paulo esperava da igreja que tratasse a Timóteo para que Timóteo não tivesse medo e ninguém o desprezasse. Agora, qual era o segredo do caráter de Timóteo? Paulo ele dá testemunho a esse respeito, dizendo lá em Filipenses 2:22, que era um caráter provado, pois serviu o Evangelho, junto com Paulo, como um filho ao Pai. E os elementos que contribuíram, que ajudaram, que levaram à formação do caráter de Timóteo. Primeiro, o lar. A mãe e a avó eram sinceras na fé, mulheres de Deus. E Paulo lembrava-se daquela fé não fingida que Timóteo tinha, porque a mãe e a avó tinham aquela fé. E isso passou para Timóteo. A mãe Eunice e a avó Lloyd eram crentes. E isso bastou para que Timóteo fosse bem educado no caminho do Senhor. Foi no lar que ele aprendeu as coisas importantes da vida espiritual, moral. O apóstolo Paulo vai dizer ali na segunda carta de Timóteo 3,15, desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O lar é de suma importância na formação do caráter cristão do filho, das crianças. É preciso agir no processo de educação dos filhos, pais, ensinando a criança o caminho do Senhor Deus, andando com a criança no caminho do Senhor Deus. As Escrituras eram um ponto importante. Sabes aquilo que aprendeste? Desde a infância você sabe as Escrituras. Eunice, a mãe, sendo judia, ela guardava o Antigo Testamento, que eram as Escrituras Sagradas, e desde cedo ela procurou ministrar, ensinar isso ao filho, o conhecimento da verdade revelada. E a Escritura, falando sobre a história do seu povo judeu, os 10 mandamentos, os preceitos gerais que estão aí espalhados nos livros poéticos e proféticos, tudo isso ela ensinou. E a própria lei exigia que os pais deveriam ensinar as Escrituras aos seus filhos. Lá em Deuteronômio capítulo 6 podemos ver isso. E Eunice obedeceu à lei e foi recompensada de uma maneira grandiosa. O seu filho cresceu na fé e tornou-se um pastor, e tornou-se um líder, um homem que gozava bom testemunho, um homem cooperador, um homem de confiança. E Paulo diz que as Escrituras são de muito valor. É muito importante para
aperfeiçoar moralmente, espiritualmente a nossa vida e a vida das crianças, daqueles que são pais e têm filhos, casados que têm filhos. A Escritura é muito importante. Paulo, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que nós, pessoas, homens e mulheres de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E também um elemento que contribuiu para esse caráter, para essa formação de caráter de Timóteo, foi o cristianismo. Timóteo era um bom caráter antes de ser cristão, porque ele já conhecia o Deus de Israel, fora criado nos caminhos do Senhor, conforme os preceitos da lei do Senhor, dos mandamentos lá do Antigo Testamento, mas depois, quando conheceu a Cristo Jesus, foi influenciado pelo cristianismo, que foi transmitido pela mãe, e depois Paulo. O caráter de Timóteo aperfeiçoou-se mais, cresceu mais. O cristianismo, a vida com Jesus Cristo, traz assim em sua essência o amor a Jesus Cristo. E esse amor a Jesus Cristo nos leva a caminhar nos passos de Jesus e buscar viver a vida pura e perfeita olhando para Jesus, vivendo por Jesus. O amor a Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador, nos constrange a isso. Nos constrange a fazer o que Ele manda. Assim foi com o jovem Timóteo. E estudando a vida de Timóteo, a gente vê a importância que teve a formação dele, do seu caráter, nos primeiros anos de vida no seu lar, no meio da sua família. Todas as qualidades cultivadas por sua mãe, por sua avó, e depois pelo apóstolo Paulo, demonstra isso, a formação, como é importante termos pessoas firmes na palavra de Deus, firmes na lei do Senhor, firmes no Evangelho, que vai nos ajudar a cultivar, a viver uma vida de caráter cristão, de testemunho, bom testemunho de Jesus, bom testemunho a outras pessoas. A educação cristã no lar é valorosa, é importantíssima. Muitos pais delegam a educação cristã somente para a escola dominical, para a igreja. Mas não deve ser assim. O primeiro lugar, principalmente, é o lar. O que a criança aprende nos primeiros anos de vida fica gravado na sua mente, no seu coração, e entra na formação do caráter, no comportamento,
nos seus hábitos futuros. Tudo isso é influenciado pelo Evangelho, pela educação cristã no lar. Isso vai influenciar a maneira dele ou da criança, seja menino ou menina, a maneira dele pensar e de agir. Isso é muito importante, porque aquilo que aprendemos na infância não esquecemos mais, fica gravado. A Bíblia nos diz em Provérbios, nós sempre estamos repetindo esse versículo, no capítulo 22, o versículo 6, a Bíblia fala, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Pai, mãe, responsável pela criança, tem que andar junto, no caminho, ensinando, não somente enviar a criança, ou exortar a criança na palavra, não é somente isto. É no caminho, é junto, caminhando junto, vivendo junto. E isso somente é possível no lar. Então deve-se aproveitar a oportunidade que Deus oferece a vocês que são pais cristãos, de despertar nos seus filhos o amor a Deus e a igreja do Senhor Jesus. E o método da educação cristã no lar, qual é? Há 3 maneiras de se educar de maneira cristã a criança nos princípios cristãos. A primeira é o exemplo. É o primeiro requisito. Os pais têm que dar o exemplo. O responsável tem que ser o exemplo. A vida do pai, da mãe, tem que falar tão alto quanto as suas palavras, os seus ensinos. Os pais precisam ser cristãos sinceros e testemunhar, e de maneira que os filhos vão ficar impressionados com a vida dos pais. Porque uma religião fria, formal ou hipócrita, fingida, não vai inspirar as crianças. E nós devemos ter, então, a consciência de que se educa pelo exemplo. É um princípio básico cristão. Se os pais prestam culto a Deus, mas depois que saem do templo, após o culto, vão para casa e ali, no ambiente familiar, durante as refeições, criticam de maneira negativa, de maneira ofensiva, criticam o pastor, reclamam do tempo, do culto, do sermão, veem defeitos na programação da igreja, dos trabalhos, nos irmãos, estão sempre falando coisas ruins diante dos filhos. Como os filhos darão valor à vida cristã se você, pai, mãe, age desta forma? Mas havendo comentários favoráveis, orações, e assim incentivo para que os filhos participem
nas atividades da igreja, haverá maior proveito. E principalmente quando os pais são fiéis e ativos na igreja, assim como foi Eunice e Lloyd. E também a educação, além do exemplo, deve ser por hábitos devocionais. Os pais têm que ter o hábito de orar, ler as escrituras com os filhos, com a família reunida. E isso pode ser um bom exemplo também de conduta moral e espiritual. Porque não adianta os pais serem somente exemplos na conduta moral. E tem que ser também na vida espiritual. Entende? Então é preciso ter aquele momento de devocional, de culto doméstico, como nós chamamos, toda a família. É educação pelo hábito devocional. E a educação pelo ensino. O ensino direto. Eunice, a mãe de Timóteo, ensinou o seu filho no conhecimento, porque ela conhecia a Escritura e ela transmitiu esse conhecimento ao filho Timóteo. Ela provavelmente contava as histórias do seu povo e isso ia criando em Timóteo, através dos exemplos de fé registrados no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas, e trazendo a Timóteo aquele desejo de ser igual à sua mãe no conhecimento da palavra. E os pais precisam se tornar mestres de vida cristã para os filhos. E é algo assim que a Bíblia orienta, que a Bíblia mostra com exemplos. E mesmo Eunice, sendo casada com um grego, tendo o pai de Timóteo sendo grego, não judeu, mesmo assim, Eunice criou seu filho e Timóteo se tornou um homem de caráter, um cristão sincero, conhecedor da palavra e um pastor qualificado. A Bíblia, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. Mesmo quando ele for velho, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você, como pai, mãe, você se preocupa com a formação do caráter de seus filhos? Você que tem filhos, você se preocupa com a formação do caráter dos seus filhos para que eles sejam pessoas honradas, verdadeiros servos de Deus? Ou para que eu me orgulhe deles? Ou para que não tenha trabalho mais tarde? E você e eu, nós temos sido exemplo para a família, para os irmãos na fé, para os amigos ou para ninguém? E cooperador ou cooperadora temos sido? Temos sido cooperadores ativos e fiéis ou desanimado? Eficiente ou ausente? Submisso
ou de má vontade? Participativo ou querendo dirigir e não auxiliar? Ou sou um cooperador ou cooperadora murmuradora ou murmurador? Que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração para que sejamos verdadeiros exemplos de fé e conhecedores da palavra e discípulos de Jesus, testemunhando as nossas famílias sempre em nome de Jesus Cristo.